Banco Mundial revisa para cima a expectativa de crescimento da economia brasileira em 2022. E você vai ver também. Mercado de trabalho está aquecido. Quase 43 mil vagas de emprego estão disponíveis. Senadores aprovam proposta que abre caminho para pagamento do piso da enfermagem. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Países da União Europeia chegam a acordo para novas sanções contra a Rússia após a anexação de 4 regiões ucranianas. E o Nobel de Química vai para um trio de cientistas por pesquisas sobre construção de moléculas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Agora 1h02 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. A gente começa falando sobre o Banco Mundial, que revisou para cima a expectativa de crescimento da economia brasileira neste ano. E o relatório traz ainda a perspectiva de melhora para 2023 e 2024. O Banco Mundial elevou de 1,5% para 2,5% a estimativa de alta do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, para este ano. Os dados também prevêem crescimento na economia nacional de 0,8% para 2023 e 1,8% para 2024. A nova estimativa acompanha as revisões recentes apresentadas pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central. Tanto o governo quanto a autoridade monetária passaram a prever uma alta de 2,7% das riquezas nacionais no acumulado deste ano em relação ao resultado de 2021. O relatório do Banco Mundial analisa que as taxas de crescimento previstas para a região da América Latina e do Caribe vêm aumentando consistentemente desde janeiro, em contraste com as quedas no resto do mundo. Apesar da melhora das projeções para o Brasil, o país ainda deve crescer menos que a maioria dos países da região. México e Chile devem encerrar o ano com um crescimento inferior ao brasileiro. O Brasil tem quase 43 mil vagas de emprego abertas. Os setores de comércio, tecnologia e logística são os com mais ofertas de trabalho. A recuperação da economia nos últimos meses já teve impacto no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego já caiu 9% no país no trimestre encerrado em julho. A oferta de vagas continua a crescer em diversos setores de atividade em todas as regiões do Brasil. Neste início de outubro, há 42.955 vagas a serem preenchidas, que ainda estão com inscrição aberta para o processo seletivo. O comércio representa o maior exemplo do crescimento da demanda. Um levantamento realizado pelo Portal de Empregos mostra que, atualmente, o profissional mais procurado pelos empregadores é o vendedor. São mais de 14.860 vagas abertas no país. A maioria nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais também tem boas ofertas. A Black Friday, dia de grandes promoções do comércio, que abre a temporada de compras para o Natal, é uma das razões para o crescimento da demanda por profissionais de vendas. Neste ano, a sexta-feira de ofertas cai em 25 de novembro e coincide com os primeiros dias da Copa do Mundo no Catar, o que aumenta o otimismo de empresários e prestadores de serviços. Sobre o piso da enfermagem, o Senado Federal aprovou a realocação de verba para cobrir os custos do novo piso. A medida atende à demanda do Supremo Tribunal Federal, que havia questionado a falta de fonte orçamentária. Agora o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o projeto de lei complementar que viabiliza a transferência de recursos de outras áreas para financiar o piso salarial dos profissionais de enfermagem. A previsão é que os recursos devem sair dos valores remanescentes dos fundos de saúde de estados e municípios, bem como de valores restantes do Fundo Nacional de Assistência Social. A lei que estabeleceu o piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros do setor público ou privado foi aprovada no Congresso Nacional em maio, mas em setembro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos da norma. Em decisão liminar, o ministro Luiz Roberto Barroso argumentou que faltava previsão orçamentária.
Barroso justificou que a decisão tinha o risco de demissões em massa e de redução de leitos com o encolhimento do quadro de enfermeiros e técnicos. Um projeto de lei complementar aprovado garante os recursos questionados pelo Judiciário. A proposta altera uma lei que liberou recursos para ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19, quando cerca de 24 bilhões de reais acabaram restando no fim de 2020 nas contas dos fundos de saúde de estados, do Distrito Federal e municípios. Com a redução no número de casos e mortes por Covid, o entendimento dos senadores é que a verba pode ser aplicada no reajuste salarial da enfermagem. E vamos falar um pouquinho de saúde. A vacina anti-Covid, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, deve começar a ser testada em humanos a partir de novembro do mês que vem. Os pesquisadores esperam entregar um imunizante contra o coronavírus mais barato e com tecnologia totalmente brasileira. A Anvisa autorizou o avanço da pesquisa com a Spintec, vacina contra a Covid com tecnologia 100% brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fiocruz. Com isso, os testes devem começar em humanos já no mês que vem. O imunizante é baseado na única proteína do vírus, que é produzida a partir de tecnologia de DNA recombinante. A previsão é que a primeira fase de testes do imunizante seja feita com 80 voluntários divididos em dois grupos, um de pessoas com até 55 anos e o outro entre 56 e 80 anos. Os pesquisadores vão avaliar a dosagem ideal para a aplicação. A segunda parte do projeto, prevista para fevereiro de 2023, com cerca de 400 pessoas, deve avaliar a segurança do imunizante e a capacidade de proteção. Se o projeto tiver sucesso nas duas etapas planejadas, a Spintec segue para a terceira fase de testes com um grupo amplo da população. Só depois dessas fases, ela pode ter autorização permanente da Anvisa. Caso o imunizante seja aprovado, vai chegar ao mercado como um reforço. A vacina, que pode ficar até 50% mais barata que as concorrentes, pode ter particularidades alteradas para se adaptar às novas cepas. O sinal 5G chega amanhã para mais 5 capitais da região norte. A lista inclui Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco. A Agência Nacional de Telecomunicações informou que 5 capitais da região norte já vão disponibilizar a faixa de internet de quinta geração liberada para entrada em operação. A nova tecnologia permite transmissão de dados de forma mais veloz, estável e com menor tempo de resposta. O anúncio da Anatel inclui os serviços em Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e em Rio Branco. As operadoras têm até o dia 28 de novembro para ligar todas as estações previstas para a região norte. Devem ser instaladas 57 antenas em Belém, 18 em Macapá, 84 em Manaus, 21 em Porto Velho e 15 em Rio Branco. A proposta é de levar 5G a cidades com mais de 500 mil habitantes e o desafio agora é o de avançar na limpeza do espectro utilizado, as antenas parabólicas. A previsão é que essa nova etapa comece a ser implementada em janeiro de 2023. Com isso, para viabilizar esse processo, devem ser distribuídos kits de antenas que vão substituir as parabólicas para famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Um estudante de 15 anos armado feriu 3 alunos em uma escola pública de Sobral, no Ceará. Os tiros foram disparados na Escola Estadual Professora Carmozina Ferreira Gomes, no bairro Sumaré. Segundo a Santa Casa de Sobral, 2 adolescentes foram baleados na cabeça. Um deles está em estado grave e o outro está estável. O terceiro foi baleado na perna. O atirador e as vítimas estudavam na mesma sala de aula. Segundo a polícia, o suspeito alegou que sofria bullying. A arma usada pertencia ao pai do estudante. A Receita Federal e a Polícia Civil de São Paulo deflagraram nesta manhã a Operação Fractal. A ação investiga operadores suspeitos de atuar em esquema bilionário de remessa ilegal de recursos ao exterior. São cumpridos 52 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo contra um grupo envolvido em um esquema bilionário de remessa ilegal de dinheiro para fora do país. A verba era remetida ao exterior por meio de operações com criptomoedas.
O dinheiro passava por dezenas de empresas inedôneas, com atividades que vão desde serviços odontológicos, gravação de som e edição de música, filmagem de festas e eventos, administração de obras, serviços de pré-impressão, comércio varejista de mercadorias em geral, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, intermediações comerciais e lavanderias. Algumas dessas empresas, apesar de se denominarem grupo empresarial, possuem atividades completamente diferentes e também possuem titulares diferentes, que não têm qualquer ligação com as outras empresas. O complexo esquema atuava com rede de empresas fantasmas, que ocultava a origem ilícita de valores creditados em suas contas, que depois eram repassados a terceiros, principalmente para empresas operadoras de câmbio e de criptomoedas. Uma movimentação financeira de mais de 4 bilhões de reais remetidos ao exterior entre 2021 e 2022 já foi identificada. Vamos falar um pouquinho de eleições. Os candidatos que estão na disputa do segundo turno podem usar 50% a mais do limite de gastos. Os candidatos ao cargo de governador ou presidente da República no segundo turno destas eleições podem usar até 50% a mais do limite de gastos na campanha eleitoral em relação ao primeiro turno. O Tribunal Superior Eleitoral informou que os dois candidatos que concorrem à presidência da República podem gastar até 133 milhões de reais. Antes, o limite era de quase 89 milhões de reais para o primeiro turno. O total de despesas contratadas por Jair Bolsonaro foi de pouco mais de 15 milhões. Já por Luiz Inácio Lula da Silva, de 67 milhões de reais. No caso dos governadores dos 12 estados onde a decisão ficou para o dia 30, o valor passou de 26 para 40 milhões de reais. De acordo com o TSE, os valores foram os mesmos adotados nas eleições de 2018, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. A legislação eleitoral estabelece que gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita todos os responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia excedida. Os candidatos e partidos também podem responder por abuso do poder econômico. Dados do TSE apontam que nos primeiros 30 dias de campanha eleitoral, todos os candidatos às eleições deste ano gastaram 6 bilhões e 600 milhões de reais. E veja a seguir, países da União Europeia chegam a acordo para novas sanções contra a Rússia após a anexação de 4 regiões ucranianas. E ainda, Nobel de Química vai para a trio que desenvolveu ferramenta criativa para a construção de moléculas. Nós voltamos já! Estamos de volta ao vivo e chegamos também para a Hit TV. Agora, 1h16 no horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta quarta-feira a lei de anexação com os decretos que nomeiam formalmente os líderes de 4 regiões ucranianas. Os textos assinados por Putin determinam que as regiões de Donetsk, Lugansk e Kherson e Zaporíjia são aceitas dentro da Federação Russa de acordo com a Constituição do país. As 4 áreas são parcialmente controladas pelo exército russo e, na visão de Putin, retornam ao país depois da realização dos referendos, muito criticados pela comunidade internacional. Putin presidiu na sexta-feira uma grande cerimônia no Kremlin, durante a qual assinou os acordos de anexação com os funcionários designados para as 4 regiões, apesar das críticas de Kiev e das potências ocidentais. Os 4 territórios criam um corredor terrestre importante entre a Rússia e a Península da Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014. Essas 5 regiões representam quase 20% da Ucrânia. Apesar disso, as forças russas não têm controle total sobre Kherson e Zaporíjia. Os países da União Europeia chegaram a um acordo nesta quarta-feira sobre mais um pacote de sanções contra a Rússia.
A mobilização acontece em resposta à anexação dos territórios ucranianos. Foram estabelecidas diversas medidas que incluem acordos de exportação, entre eles a proibição do transporte de petróleo para países não pertencentes à União Europeia e a importação de matérias-primas russas. Também foram restringidas exportações de serviços de engenharia, tecnologia e serviços jurídicos para a Rússia. O novo pacote também adiciona à lista sanções aos responsáveis pela mobilização parcial no país e a recente organização de referendos nas regiões ucranianas anexadas por Moscou. De acordo com estimativas da Comissão Europeia, as novas sanções devem privar a Rússia de quase 7 bilhões de dólares em suas receitas anuais. Além das pressões diplomáticas e medidas restritivas, o bloco também reafirmou seu apoio à Ucrânia. Mudando de assunto, a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, encerrou nesta quarta-feira o Congresso Anual do Partido Conservador Britânico. Em seu discurso, a premier defendeu firmemente seu polêmico plano econômico para o país. Vamos conferir. Na Grã-Bretanha, precisamos fazer as coisas de maneira diferente. Precisamos intensificar. Como as últimas semanas mostraram, será difícil. Sempre que houver mudança, haverá ruptura. E nem todos serão a favor da mudança, mas todos se beneficiarão dos resultados. Uma economia em crescimento e um futuro melhor. O discurso de mais de 30 minutos chegou a ser brevemente interrompido por ativistas do Greenpeace. A ONG acusa a premier de voltar atrás em promessas de campanha. Um mês depois de suceder Boris Johnson, Truss se colocou contra os mercados financeiros, eleitores e figuras proeminentes de seu próprio partido, com um programa de grandes cortes de impostos que aumentará a dívida pública já inchada do Reino Unido. Mas no final do Congresso de Birmingham, ela mais uma vez defendeu o plano de choque ultraliberal para reviver uma economia britânica ameaçada de recessão e atolada em uma inflação descontrolada que coloca muitas famílias em dificuldades. A primeira-ministra teve uma rápida perda de credibilidade após assumir o cargo em setembro. O ex-ministro Grant Shapps afirmou que ela poderia enfrentar um voto de censura de seus próprios deputados se seu discurso não começar a melhorar sua péssima posição nas pesquisas. De acordo com um levantamento do YouGov, Truss já é mais impopular do que o antecessor Boris Johnson em seus piores momentos. Taiwan afirmou que está armazenando mensalmente suprimentos, como comida e energia, para o caso de entrar em conflito com a China. A afirmação foi feita pelo vice-ministro da Economia da ilha durante uma coletiva de imprensa. Segundo ele, o inventário tem sido realizado mensalmente com todos os suprimentos vitais, como alimentos, fontes de energia e até mesmo suprimentos de fabricação. De acordo com o governo de Taiwan, o objetivo é garantir que o país não fique desabastecido em caso de novos conflitos com a China, que reivindica o território de Taiwan como seu. Após uma visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei, em agosto, a China iniciou uma série de exercícios militares perto da ilha, disparando mísseis e intensificando o bloqueio. Diversas sanções também foram aplicadas. O número de importações e exportações foram reduzidos, abalando a parceria comercial entre os dois países. Um maquinista espanhol e o ex-chefe de segurança de tráfego ferroviário da Espanha estão sendo julgados nesta quarta-feira por um acidente de trem que matou cerca de 80 pessoas e deixou mais de 140 feridos. Os dois réus são acusados de homicídio culposo por negligência profissional e crimes de lesão corporal e danos. O acidente aconteceu no ano de 2013 e foi considerado um dos piores acidentes ferroviários da Espanha. O relatório detectou que o excesso de velocidade causou a tragédia. Já outras organizações apontaram falhas nos sistemas de segurança dos trilhos. Os processos devem contar com a participação de mais de 700 testemunhas e também especialistas. Pelo menos 25 pessoas morreram depois que um ônibus que transportava convidados para uma festa de casamento caiu de um desfiladeiro na Índia. O ônibus viajava por uma estrada sinuosa no estado de Uttarakhand, quando caiu de um penhasco de 500 metros com 45 pessoas a bordo, e menos da metade foi resgatada com vida.
De acordo com um relatório do Banco Mundial de 2021, a Índia é responsável por 11% dos acidentes rodoviários fatais do mundo, apesar de ter apenas 1% dos veículos do planeta. O mesmo relatório estimou que o país registra 150 mil mortes nas estradas anualmente, uma pessoa a cada 4 minutos. Os acidentes rodoviários custam anualmente à economia indiana cerca de 75 milhões de dólares. Nesta quarta-feira, o governo indiano também atualizou para 10 o número de mortos em uma avalanche no Himalaia, no mesmo estado de Uttarakhand. O presidente da Indonésia visitou nesta quarta-feira o estádio onde aconteceu a maior tragédia do futebol mundial. Na visita, ele ordenou que seja feita uma auditoria exaustiva em todos os estádios do país, como forma de evitar que um episódio como esse volte a acontecer. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, visitou nesta quarta-feira a cidade de Malang, onde mais de 130 pessoas morreram no tumulto em um estádio de futebol. O governante se comprometeu a determinar a origem da tragédia, que é uma das maiores na história do futebol. Depois deste incidente, temos que consertar tudo. A gestão da partida, o campo, o estádio, tudo deve ser auditado. Não queremos que o incidente do estado de Kanjuruhan se repita em nosso país. O presidente também ordenou uma auditoria em todos os estádios de futebol do país. Widodo disse ter conversado com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sobre maneiras de melhorar a administração do futebol na Indonésia e a possível ajuda da entidade. 9 agentes foram suspensos e vários estão sendo investigados. Em resposta à tragédia, Widodo ordenou a suspensão de todas as partidas de futebol no país, uma investigação profunda do tumulto e o pagamento de uma compensação às famílias das vítimas. O presidente afirmou que, de acordo com as primeiras informações levantadas pela investigação, a tragédia foi agravada por portões fechados ou insuficientes para a saída da multidão e escadas muito íngremes. E hoje falamos sobre o Nobel de Química. A Academia Real Sueca de Ciências anunciou nesta quarta-feira 3 vencedores do prêmio deste ano. A americana Caroline Bertozzi, o dinamarquês Morten Meldal e o pesquisador americano Barry Sharpless. Eles desenvolveram uma ferramenta para a construção de moléculas. O modo do trabalho do trio torna mais fáceis processos químicos considerados complexos. As descobertas do trio abriram um caminho para melhorar a eficácia dos tratamentos contra o câncer. Sharpless, de 81 anos, é a 5ª pessoa a conquistar o Nobel pela 2ª vez. Sua primeira premiação aconteceu em 2001. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Daqui a pouco, Maria Clara Leite chega com mais informações a 1h50. Uma ótima tarde para você e até amanhã.